Fiquemos sentados, meus irmãos. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesta manhã de domingo, aqui no nosso santuário Santo Antônio. E queridos irmãos e queridas irmãs que estão em casa, às vezes até trabalhando, acompanhando esta missa através da radiodifusora e também pelas nossas redes sociais. O 5º domingo da Páscoa que estamos vivendo, ele nos coloca diante da verdadeira videira, que é Cristo. E Jesus diz: vós sois os ramos que deveis produzir ótimos frutos, saborosos frutos. Esse domingo nos fala da igreja, a qual todos nós pertencemos através do sacramento do batismo que recebemos. O centro da nossa fé é Jesus Cristo vivo, ressuscitado, a nossa videira verdadeira. Ele nos revelou o amor do Pai, os cuidados do Pai, nosso Deus, que o enviou à terra, esteve aqui neste mundo, conviveu com a nossa realidade, conhecendo-nos profundamente, e por isso nos deu a salvação, entregando a sua vida para a nossa abertura do céu, que devemos viver aqui na terra, mesmo com todos os limites que temos, até alcançarmos definitivamente, depois da nossa morte, a casa do Pai. Mas olha alguns conselhos que no trecho do Evangelho hoje Jesus nos diz: permanecei em mim, pois se alguém não permanecer em mim, será como um ramo cortado, que vai secar, porque será jogado fora. Então, viver a fé, se alimentar da nossa fé, vem da nossa comunhão com Jesus vivo e ressuscitado. E nós mantemos essa unidade, estamos permanecendo sempre com Ele, quando rezamos, quando escutamos a Sua palavra, quando participamos da Eucaristia, quando praticamos a caridade. Ou seja, vamos concretizando nas nossas palavras, que revelam os nossos pensamentos e que se traduzem nas nossas atitudes, esta plena comunhão com Jesus. Todos os dias, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus revela para nós que Ele nunca ficou longe da nossa pessoa e que nós precisamos permanecer junto dEle. Até hoje, quantos milagres todos nós já recebemos. E muitas vezes, meus irmãos, o milagre chega a você quando constata que alguém recebeu um milagre de Deus. Então, as pessoas que recebem os milagres de Deus, elas traduzem para nós sinais de que nós devemos confiar sempre, cada vez mais, na graça de Deus. Nós não podemos ficar longe de Jesus, nós não podemos abandonar Jesus, mas devemos ficar perto dele. E o ramo que sempre dá bons frutos, ele é podado, ele fica limpo, para que nasçam folhas novas e os frutos venham com vigor
e sejam mais saborosos. Às vezes nós não gostamos muito das podas do dia a dia. Nós gostamos de estar bem com tudo e com todos, mas às vezes com as pessoas a gente enfrenta contrariedades. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos tanto. Outras vezes aparecem dentro da nossa vida doenças, situações difíceis, perdas materiais, o pior de tudo, perda de pessoas, que são podas que nós vamos recebendo, não para morrer, não para desanimar, não para se revoltar, mas para criar mais ainda força e coragem de permanecer alimentando a nossa alma junto de Jesus, que nos faz dar frutos excelentes. E os nossos frutos, meus irmãos, eles nascem de uma certeza, do amor de Deus dentro da nossa vida, como escutamos São João na segunda leitura. Deus nos ama, e mesmo que a nossa consciência nos acuse de algumas coisas erradas que já fizemos, a leitura diz: Deus é maior do que a nossa consciência. Ou seja, o amor dele é tão grande, ele nos compreende, ele tem compaixão de todos nós, como teve compaixão através do seu Filho, das pessoas que sofriam tanto, descritas em outras páginas dos Evangelhos. Jesus também olha para nós e vê quando a gente está triste, quando nós estamos doentes, quando nós estamos angustiados, quando estamos apavorados com a vida de cada dia, quando nos falta aquilo que nós estávamos tanto desejando ou sempre precisamos. Ele está ali, permanecendo conosco através do seu Filho, para nós também permanecermos com Ele. Vamos produzir frutos, meus irmãos, vamos produzir coisas boas, vamos mudar, quem sabe, as nossas escolhas e encontrar os frutos de Deus, a presença de Jesus dentro da nossa vida. E para finalizar a homilia, quantas e quantas vezes nós passamos pela mesma tribulação de Saulo, descrita a tribulação na primeira leitura. Este Saulo é o Paulo, São Paulo, que nós escutamos tantas proclamações da palavra de Deus, vindas das suas cartas apostólicas. Mas enquanto ele era Saulo, um homem que perseguia os cristãos, eles tinham medo dele, porque ele tinha poder do imperador romano, e ele então maltratava, prendia as pessoas que estavam seguindo Jesus. Mas um dia, no caminho de Damasco, Jesus se apresenta a ele e diz: você não está perseguindo os cristãos, as pessoas. Conforme você os persegue, é a mim que você está perseguindo. E ali naquele encontro, não de cobrança, mas de amor, de Jesus com ele, ele se converte e passa a ser chamado Paulo. Mas as primeiras comunidades tinham muito receio dele. Então precisou que Barnabé lá estivesse, um apóstolo responsável, respeitado, para poder dizer: esse homem aqui que vocês conhecem, que teve uma vida tão custosa, hoje é uma outra pessoa. Ele é um dos nossos, ele tem muita inspiração de Deus para poder conduzir também a vossa vida. E aí houve a aceitação.
Queridos irmãos, às vezes a gente não é aceito pelo nosso jeito de ser. Uma pessoa mentirosa, é difícil todo mundo confiar nela. Quando você é verdadeiro, a sua palavra tem aquele mesmo sentido do fio do bigode que antigamente tinha o ditado. Era o maior valor que uma pessoa tinha como testemunha. Mas, se você mente, quem confia? Torna-se muito difícil você ter credibilidade. Se você é uma pessoa que encontra desonestidade na sua vida, como que você pode dar testemunho para os outros de honestidade, de respeito e de sinceridade? Nós precisamos, meus irmãos, ser respeitados, mas nós precisamos dar o respeito todos os dias, pois à medida em que a gente dá o respeito, nós somos respeitados. Então, aí nasce também essa comunhão com a igreja de Jesus Cristo, porque nós cristãos levamos a igreja de Jesus onde estivermos. As pessoas não podem dizer sobre nós: que adianta ele ir à igreja? Que está adiantando ela ir à igreja? Tem uma vida totalmente diferente. Mas que alegria quando a gente diz: essa pessoa que reza, essa pessoa que vai à igreja, ela tem um testemunho muito bonito, ela transmite coisas boas para todos nós. Enfim, o nosso testemunho deve ser de transmitir coisas boas por onde passarmos. Que as pessoas tenham no final de cada dia saudade de nós, para nos encontrar no dia seguinte, seja em casa, no trabalho, na rua, nos nossos amigos, porque amanhã essa pessoa transmitirá muitas coisas boas do Espírito Santo para nós que estivermos ali ao seu lado. Olha que alegria, nossa responsabilidade de verdadeiros cristãos no meio do mundo, ligados à videira que é Jesus e produzindo nos nossos ramos muitos frutos saborosos. Professemos nossa fé.